Olá, sou Álvaro Rocha, bem-vindo a mais um programa Caminhos de Amor e Recuperação. Temos hoje um casal convidado muito especial que vai dividir com a gente a história deles. Tem uma história que passa por sofrimento, mas mais do que isso, tem esperança, tem uma nova maneira de viver, tem qualidade de vida. E o nosso programa tem como objetivo contar histórias reais, história de pessoas que, como você, passam por dificuldades, mas que o amor de Deus na vida dessas pessoas foi capaz de transformar essa história difícil em esperança e levar essa mensagem para outras pessoas. Então fica conosco, daqui a pouco a gente está de volta e vocês vão conhecer esse casal maravilhoso que está com a gente aqui para bater um papo hoje muito legal. Até já! Estamos de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. Que bom que você está conosco. Hoje a gente vai ter aqui a presença de um casal que eu particularmente gosto muito, um casal aí que faz parte da minha vida, um casal que faz parte também da minha recuperação, né? Um casal que eu admiro bastante. Então estamos aqui com o Rafa, né? O Rafael, estamos aqui com a Val, né? São os pais do Gabrielzinho. O Gabrielzinho tem quantos anos? 12 anos. 12 anos, né? O Rafael é um dependente químico. Não, primeiro não, dependente químico, né? Porque eu que sou dependente químico e também que estou em recuperação, muitas vezes, né, na recuperação, temos o costume de se apresentar como dependente químico. Mas o Rafael é um pai, né, Rafael? O Rafael é um profissional da área de TI, né? Mas é um homem que foi acometido aí pela dependência química, né, na vida dele. E ele vai contar pra gente aí como isso começou, né, como aconteceu na vida dele, vai contar pra gente principalmente como ele superou essa dificuldade, né? E estamos aqui com a Val também, né, que é a mulher, mãe, né, Val? Uma familiar em recuperação também, né? A mulher que não desistiu, que esteve do lado do Rafa em tantos momentos difíceis, né? E a minha mulher também. Então, sempre que eu estou com um casal que está em recuperação, eu não deixo de lembrar da minha mulher, da Maria, né? Que também, como a Val, Rafa, não desistiu de mim. E a gente é tão grato, né, irmão? Né? As nossas mulheres, né? Que são esse pilar na nossa vida, né? Então, bem-vindos ao nosso programa, né? O programa que a gente aqui pode abrir o nosso coração. A gente tem pessoas em casa que passam por momentos difíceis e que precisam, né, que a gente conte, que a gente abra o nosso coração e fale, né, como esse amor, né, o programa fala de amor e recuperação, né, um programa que tem como missão levar esperança para as pessoas. Rafa, você, como eu, é um dependente químico. Graças a Deus, né, graças a um poder superior amoroso, né, que esse amor alcançou a nossa vida, hoje estamos em recuperação. Mas conta pra gente, Rafa, como começou tudo isso na sua vida? Né? Como foi o início? Como foi o primeiro contato que você teve, né, com as drogas, não sei se com alguma droga, com álcool, para o pessoal em casa começar a entender um pouquinho a sua história? Tá. Primeiramente, né, obrigado, Álvaro. Uma satisfação estar aqui no seu programa. E foi um grato convite, né? Você ter chamado a gente e contando um pouco da minha história. Ela começou bem, eu fui bem jovem com a substância, por volta dos meus 10 anos. Começou novinho. E a aprovação que eu procurei de início foi do meu pai, porque ele era um trabalhador autônomo, ele trabalhava com forração de carpete, que na década de 90 era comum, né, os apartamentos colocar carpete. E foi a substância da cola, de sapateira. Então foi ali buscando aquela aprovação de ajudar ele precisava de um ajudante. E ali eu comecei a ter os, como se diz, os efeitos, né, da substância no organismo. Mas
não, tipo assim, eu não me, como eu posso dizer, não me vitimizo por isso. Sim. Não escolho as minhas, Sim. eu uso contínuo, tanto que meu pai não virou um adicto, isso Sim. veio de mim. Mas a partir daquele primeiro contato que eu tive com a substância, eu percebi que aquilo ali era bom. No final, tudo é bom, né? Nem sempre a gente usa a substância de forma... A sensação A foi sensação boa que foi você boa. teve, né? Cheirando aquela cola, né, de sapateiro. Sapateiro. E a gente vê o pessoal que está em casa, o Rafael tinha 10 anos de idade. Como é importante a gente monitorar os nossos filhos, pessoal. Como é importante a gente saber onde nossos filhos estão, o que eles estão fazendo. Porque o Rafa era para estar jogando bola, né, Rafa? Na rua, fazendo outras... Que jogava bola também, fazia outras coisas, mas o ambiente naquele momento, né, de trabalho, você estando junto com o seu pai, fez com que você, né, visse aquela cola ali e inalasse ela, né? E aí, como foi na sua vida depois disso? Aí a vida foi seguindo, né? Você estudou, Claro. cresceu. Com certeza. Não, você falou uma coisa boa sobre futebol. Eu tive esse primeiro contato, né, buscando essa aprovação, e o que me ajudou, normalmente, tipo, eu tive 30 anos de uso, né, durante a minha vida, mas não foi 30 anos de uma forma Pesada. pesada e sempre houve interrupções. E o futebol foi uma das coisas que me fez ter uma primeiro break, assim, por volta dos meus 12 anos, 13 anos, que eu comecei a jogar bola numa escolinha de futebol, e aquilo ali me fez cuidar da minha parte física, porque a minha vontade, como toda criança, é ser um jogador. E realmente eu tive aquele intervalo de uso, que durou alguns anos. Foi uma fase boa, então, aí de adolescência, com esporte. Eu vejo que você é um cara do esporte, isso ajuda você muito hoje na sua recuperação. Sempre gostei, Legal. sempre pratiquei atividade física. Artes marciais foi uma coisa que me ajudou Bacana, o muito. esporte é muito positivo, né? Agora vamos escutar da Val um pouquinho, Rafa. Se prepara, né? Que agora quem vai falar é a sua esposa. A Val falou que não vai aliviar não, né, Val? Mas, Val, então o Rafa disse que lá com 10 anos ele iniciou, né? O uso dele, teve o primeiro contato, né? Com uma substância tão novo, né? E comigo não foi diferente, né? Eu tive o primeiro contato com 12 ou 13 anos de idade. E vocês se conheceram... Quando você conheceu o Rafa, né? O Rafa já usava alguma substância, né? Conta aí como que é para você, né? Essa experiência, porque você, como o Rafa, teve lá. O Rafa buscou a aprovação do pai dele num trabalho, mas você também tem a sua história, né? Eu sei que você vem de uma família aí, né? Com muitos irmãos, né, Val? Não é? Muitas irmãs. Conta um pouquinho, então, da sua história e depois conta pra gente aí quando você conheceu o Rafa, né? E como foi essa caminhada aí, né? Prazer estar aqui, eu agradeço, tá, o convite. Você também mora muito, assim, uma pessoa muito especial pra gente, tá? Mora no nosso coração. E a minha história, na verdade, eu tenho contato com, né, eu tenho um pai que era alcoolista, ele já é falecido, em decorrência há muito tempo bebendo, ele desencadeou uma pancreatite, né? E por conta disso, não podia beber mais, ainda deu uma abusada, mas a dor era tanta que ele foi pela dor e não pelo amor. E você perdeu seu pai, Val? Você tinha quantos anos? Eu tinha 2010. Nossa, tô ruim de conta. 26? 26 anos, mais ou menos. Não vamos fazer muito essa conta, não? A mulher geralmente não gosta de contar a idade, né, pessoal? Eu tô aqui perguntando há quantos anos ela perdeu o pai. Ó, já vamos falar de outra coisa para essa conta já sumir. Ele conheceu o Gabriel, então... 28, 26. Mas você viveu, então, o alcoolismo do seu pai quando criança em casa? Eu vivi, mas até menos que minhas irmãs. Tá. Meu pai, ele bebia bastante, mas ele era agressivo. Tá. Mas agressivo não em casa, ele era agressivo fora de casa. Em casa ele nunca encostou a mão. Mas tinha surtos, né, de, tipo, jogar coisa... tipo, se você, né, batesse de frente com ele, não quero comer isso. Ele era panela voando. Então, eu peguei bem pouco essa parte. As minhas irmãs tiveram mais contato direto com isso. Mas isso quando ele estava sob efeito, né, do álcool. Tirando isso, ele tinha uma vida funcional. Ele era um alcoolista funcional, ele trabalhava. Então, ele não se considerava um alcoolista porque ele bebia só de final de semana.
E tem aquele comportamento do alcoolista, não é? Eu bebo com meu dinheiro, eu trabalho, eu só causo mal pra mim mesmo. Porque, tipo, a gente não podia falar que ele comprava. Então, ele trabalhava, ele comprava, então a gente não podia. Porque eu me revoltava. Porque, né, gastava me dando dinheiro. Mas, assim, tirando isso, ele era uma excelente pessoa. Só que, na verdade, na época, eu não tinha noção da doença dele. Sim. E nem da minha. Porque a gente acaba... Eu sou codependente antes de ser codependente do Rafael, né? Porque a gente já tem uma codependência antes, né? É muito importante, Val, que você trouxe agora. Pessoal, existe uma inversão que é feita, né, quando se fala do dependente químico, né? Muitas vezes se faz juízo de caráter, né, como se fosse um defeito da pessoa, e a dependência química é uma doença. Você viu que a Val trouxe agora pra gente, né? Meu pai era um alcoolista, bebia, mas era uma ótima pessoa, uma excelente pessoa. Então isso que a gente tem que firmar bem, né? Ele era, foi o que eu falei, ele tinha a parte de agressividade, mas ele nunca relou a mão na minha mãe. Sim. Ele era no bar, porque ele estava ali naquele ambiente. E aí bêbado, arrumava confusão, queria peitar todo mundo. Baiano, já viu. Aí saía batendo em todo mundo. Então era bem... Mas baiano tem bravo e tem calmo também, porque eu sou baiano e sou calmo, né? Então vamos lá. Agora diz uma coisa, Val, e aí? Você passa por essa história com seu pai, na sua casa, e você conhece o Rafa, vocês se casam, na e verdade... conta essa história pra gente entender um pouco agora aí na evolução da vida de vocês. Quando você conhece o Rafa já estava fazendo uso, essa situação foi aumentando na vida dele? A gente se conheceu no primeiro colegial, com 15 anos, né? E... Nessa época eu não bebia, né? Não bebia. Fumava maconha. Ele fumava maconha. Olha que... Mas assim, na verdade, eu vou até contar, porque na época eu não tinha noção. Ele fumava maconha, eu desconfiava. Porque a gente sempre estudou, né? Primeiro colegial, segundo a gente ficou uma vez. Uhum. Eu não gostei. Uhum. Ele tinha fumado, depois que eu fiquei sabendo. Eu não gostei. Não foi legal. E eu não sabia por quê, né? Mas é porque ele tinha acabado de fazer uso da maconha. Mas aí a gente não continuou. No terceiro colegial que a gente voltou a ficar e começamos a namorar. Uhum. E eu sabia, só que como eu tinha uma visão ruim do álcool e ele não bebia, eu achava menos pior a maconha. Porque essa visão que você tinha vinha dessa experiência que você havia tido com seu pai em casa. E aí o Rafa fazia uso da maconha, então para você se olhou e falou... Menos mal que eu não vou ter aquela mesma experiência. Porque eu achava que... Sim. Porque, né, é uma coisa natural. Porque, pra mim, o álcool não tem diferença nenhuma de outras substâncias. Sim, é isso aí. É uma droga como outra qualquer. Só que eu achava que a maconha, por ser uma erva, era menos pior. E ele não fazia uso comigo. Uhum. Eu nunca experimentei. Né? Por falta de oportunidade não foi, se eu quisesse. Sim. Mas eu nunca tive vontade, sempre tive noção, né, Mas eu não me opunha, né? Eu gostava dele e vocês jovens ali também, era novo, né? E não achava que ia ser uma coisa... Sim, que ia atrapalhar os planos, né? Que ia de alguma forma atrapalhar a vida de vocês. Mas aí, né, pelo que eu conheço da história do Rafa, a situação... E que a gente sabe que a doença, ela progride. O uso vai aumentando com o tempo. Então, no próximo bloco, o Rafa vai falar pra gente, né? O Rafa... precisou chegar, passando esse tempo aí que vocês estão contando, o Rafa precisou chegar numa internação, ou seja, perdeu o controle, não é, Rafa? E no próximo bloco, pessoal, o Rafa vai contar pra gente o que fez ele tomar a decisão de ir para uma internação, vai contar a experiência dele dentro da clínica, e a Val também vai falar pra gente da experiência dela como familiar em recuperação, como isso libertou eles. Então é isso, daqui a pouco a gente está de volta, fica com a gente. A Clínica Eremos apresenta o amor de verdade no nosso ambiente de tratamento. Acreditamos que o amor e a ciência juntos são capazes de transformar o indivíduo e proporcionar uma vida boa de ser vivida.
Nossa equipe multidisciplinar, psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, conselheiros, além dos atendimentos individuais com nossa equipe e das palestras em grupo, fazemos atividades terapêuticas diferenciadas, experimentando novas sensações. E não poderia faltar o carinho da nossa equipe de apoio, profissionais especializados em todas as áreas da clínica. Hoje, somos referência no tratamento da dependência química em nosso país. Acreditamos na recuperação. Veja só onde a recuperação pode te levar. Estamos de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. Estamos com um casal hoje muito especial, com o Rafa, com a Val. E no primeiro bloco, né, o Rafa contou pra gente como essa situação da droga na sua vida, né, Rafa, evoluiu e chegou numa internação. E na internação a gente tem uma história muito engraçada, né? Porque o Rafa ficou conosco na Hermos, em Atibaia, e não sei por que eu só chamava o Rafa de Alex na internação. Demorou uns 3 meses para gravar o nome. Né? Alex não, Rafa, né? Rafa. Isso, quando ele voltou para casa, eu chamava ele de Rafa e ele não atendia. Era só Alex? Era isso? Foi o novo homem que saiu do Foi o tratamento. novo homem. Entrou o Rafa e saiu o Alex. Funcionou pelo menos. Funcionou, mas é Rafa, né? Sim. E Rafa, então conta agora pra gente, né? É importante para as pessoas saberem, porque existe um estigma, né, muito grande, porque assim, quando o dependente químico perde o controle e a família fica preocupada, ou seja, já foi tentado um tratamento ambulatorial, já foi num psicólogo, já foi no psiquiatra, já foi num grupo de autoajuda, mas a abstinência não permite que a pessoa deixe de usar. Né? Por mais que o dependente químico saiba do sofrimento que ele está causando para ele, para a esposa, para o filho. Né? Quando você se internou, o Gabrielzinho hoje tem 13 anos. 12 anos, ou seja, ele estava com 10 anos. A mesma idade da minha filha, da Luísa, quando eu me internei. Né? Temos essa particularidade em comum. Quando eu me internei, a Luísa tinha 10 aninhos, uma menina. E seu filho tinha 10 anos. Então, foi um dos motivos. E como foi start, você, né? Como foi essa decisão na vida de vocês, né, da internação? Em que momento veio essa decisão? Agora não tem mais jeito, eu preciso me internar. Deus, né? Deus foi mostrando pra gente. Deus, né? Foi o senhorzinho, né? Eu tive um contato pra você ver que Deus, ele fala através das pessoas. Porque eu estava no começo da manhã, às 6 horas da manhã, final da madrugada. Eu estava na frente de uma biqueira, né? Esperando ela. Isso depois de ter usado a noite toda. A noite toda. E tava o dia amanhecendo, você na frente de uma biqueira de droga. E aí o senhorzinho, eu tinha percebido que ele estava na esquina, olhou para mim algumas vezes e eu sem ligar, né? Sem dar nenhuma moral para ele. Aí ele pegou o carro dele, deu a volta no quarteirão e ele parou para falar comigo. Ele parou para falar comigo e ele falou, tô aqui criando coragem para falar com você, porque tudo tatuado, tal, barbudo, bem barbudo. E ele falou que ele tinha uma mensagem de Deus para mim. Que Deus tocou o coração dele e pediu para ele falar para mim voltar pro caminho do Senhor. Aí eu, poxa, como assim voltar pro caminho do Senhor, né? Pensei comigo, falei, mais um crente querendo me converter? Pensamento lá, né? Sim. Hoje eu sou... E não era nenhum missionário, ele estava de roupa de trabalho, acho que devia ser pintor, né? Não era ninguém que estava fazendo nenhum trabalho ali. Tava passando, e uma pessoa que estava passando, viu o Rafa na rua, naquela situação, o dia amanhecendo numa biqueira, e Deus usou essa pessoa para falar com você, meu irmão. E aí, ali foi um start para mim, Álvaro, porque eu até respondi para ele, né? Falei, porque ele perguntou se eu se congregava, né? Se fazia parte de alguma igreja e tal. Falei, não tenho nenhuma igreja, mas eu tenho fé. Mas aquilo começou a bater pra mim que o seguinte, né? Aí eu comecei a refletir sobre o que era fé. Porque depois daquele dia, toda vez que eu usava, aquilo me doía tanto. Eu não sei se era um sentimento de culpa, um sentimento de
Eu penso que já é o Senhor transformando, já Aquilo fazendo era transformação. O amor de Deus já fazendo tinha alcançado a transformação. sua vida, Rafa. A gente me fez lembrar agora, Val, aquela parábola que Jesus conta, para mostrar o amor de Deus sobre as nossas vidas, que é a parábola da ovelha perdida, né? Então Jesus conta que ele usa o exemplo de que ele tinha 100 ovelhas e que uma ovelha se desgarrou. Uma ovelha foi para longe. As 99 já estavam ali cobertas pelo amor de Deus e ficaram ali. E ele saiu e foi buscar aquela ovelha perdida. Sim. Então, Rafa, aquele homem que se aproximou de você foi Jesus, né? Falando com você, né? Buscando a ovelha dele perdida. E hoje a ovelha está de volta aí. E hoje você pode ser aquele homem que falou com você. Hoje você pode ser essa pessoa que é usada por Deus para falar com outras vidas. E eu conheço você, eu sei que isso já está acontecendo. Como é lindo, não é, Val, o amor de Deus. E aí, Val, como foi? Internar o marido com um filho pequeno, né? Hoje, nos dias de hoje, no país que a gente vive, parte financeira, eu sei que é uma barra, porque eu lembro quando chegou na clínica, eu conversei bastante com você no telefone, para acertar pagamento, como vai ser, quando não vai. A Val desesperada, porque ficou tudo nas suas costas, né? O familiar de dependente químico, eu queria aproveitar o momento para mandar um grande abraço, um beijo. A Val hoje está representando aqui os familiares da Éremos em Atibaia. Então todos vocês aí, né, que estão no grupo de família, sintam-se agora abraçados por nós, né, representados aqui pela nossa Val. Vocês são muito especiais para a gente. E aí, conta aí, Val, como foi então? Chegou o momento da internação. Na verdade, ele percebeu que não dava mais, a gente vinha conversando, ele até tentou, mas sozinho, impossível. Sozinho assim, né? Deus, mas ele precisava chegar nesse ponto. Tem pessoas que conseguem, Sim. né? Mas ele precisava ter tirar, né? A droga, precisava... Abstinência, tinha depressão, né? Por conta foi pós-pandemia. Então foi todo um processo, foi todo um contexto que chegou a esse ponto. No entanto, que eu descobri mesmo do mais pesado... Também foi Deus, porque colocou no banco do carro para eu pegar. E eu Droga, você viu no banco do carro. Eu pesquisei e associei, sabia o que era. E qual droga era essa no momento já? Então, nessa já era o crack. O crack. Eu achei o pacotinho, só que eu sabia que ele não ia fazer uso sozinho. Eu tinha certeza. Aí eu fui procurar maconha com crack. Até então eu não sabia que existia mesclado. E aí eu contatei um amigo dele e que foi que me... E aí foi deu confirmada a norte. situação. Na verdade, ele não me confirmou que ele já tinha experimentado, né? Mas... já fazia um uso frequente, contínuo. Do crack. Não, frequente não era, né? Tinha épocas que fazia, tipo, mais intenso, época menos. para curtir um dia, né? Isso não é no começo. No começo, mas naquela fase já não estava mais curtindo nada, né, Rafa? Era só sofrimento, né? Tava refém da droga já, da maconha, do crack, né? E aí você viu, né? E aí foi tomada a decisão da internação. Na verdade, não. Não? Ele negou, e aquilo ficou, né? O Espírito Santo ficou me incomodando ali, e aí eu confrontei ele, e a manipulação. Foi a única vez que eu vi ele manipulando. Porque eu falo assim... Tem o defeito de caráter, né, da droga, e tem, às vezes, pessoas a pessoa também, né? Da droga para justificar o defeito dela. Mas no caso dele, ele foi quando eu vi que ele estava manipulando, assim, porque ele não tem isso. Sim. Então, de tipo, não, porque deve ter caído junto, sabe? Esse tipo de coisa para tentar manipular. Só que eu sabia. E aí quando você viu ele manipulando, já não era o costume da personalidade do Rafa, você falou, então a situação tá grave mesmo, né? Na verdade, eu não tinha noção ainda, porque eu não tinha noção da minha doença. Então, a gente tenta acreditar. Mas aí foi piorando, eu vi que não tinha jeito, eu falei, você não vai conseguir sozinho. E aí vem naquela paranoia, tipo, então é melhor a gente largar, porque, né, não quero acabar com a tua vida, tal. E a gente insistindo ali... Até que você decidiu, né? Aí uma noite antes eu procurei. Uma clínica. Uma noite antes eu não dormi, fiquei chorando a noite inteira e pesquisando. E achei e decidi que seria. E eu ia mostrar, na hora que ele viesse me falar, eu ia falar, olha, é aqui que você vai. E aí no outro dia, né? Você saiu. Tenta aí, Rafa. Não, na manhã seguinte. Foi quando você saiu e acho que encontrou. Não. Não foi. Uma semana, acho que depois de uma semana, no máximo 15 dias depois que eu tive esse encontro com
com Deus, né? Que fala com Eu Jesus. conto com Deus mesmo. Deus foi buscar você na porta da favela, meu irmão. O amor dele te alcançou na porta da biqueira. E aí, passada essa uma semana, aí 15 dias de sofrimento, já não... Sim, mas já deu daquele jeito que efeito. você contou, usando, mas incomodado já por Dado, dentro, né? o efeito já não era o mesmo, já sim. tinha dias que nem fazia efeito. Aí, realmente, eu cheguei pra Val e falei, preciso de ajuda. Porque nós tínhamos tido essa conversa, né? Que eu falei, a hora que eu precisar de ajuda... Porque, só voltando um pouquinho, porque a gente acha que tem o controle. Então, sempre... não, eu vou parar quando eu quero, vou diminuir quando eu quero, é só uma fase. Sempre Esse é um pensamento do dependente químico, né, cara? Pra não aceitar, né, cara? Essa semana tá corrido pra mim no trabalho, essa semana... Sempre tem uma justificativa sempre, porque usou, né? Sempre. Hoje, vivendo em sobriedade, né, em recuperação, a gente vê claramente todo o caminho, né? Tudo que a gente fez para tentar justificar. E isso foi no final do ano. Depois do Natal. E a gente até... Ele tava nessa, tipo, não, eu vou conseguir, eu vou diminuindo. Aí quando passar o ano novo, aí você me interna. Só que aí ele voltou falando, não, eu aceito internar. Aí eu falei com o amigo dele, ele aceitou, eu não vou esperar. Porque você não pode deixar. Você falou que quer, já leva na hora. Já aproveita o momento. Aproveita, porque vai mudar de ideia. Então eu falei pra ele, não, você vai amanhã. Porque era o tempo de conseguir pessoal, organizar o que a Val trouxe pra gente como familiar, você que tá em casa, né? Muitas vezes a informação é muito importante. Ou você pode estar passando pela situação, ou conhece alguém que está passando pela situação. Você viu o que ela disse, no momento que ele decidiu, eu já aproveitei para levar ele para a clínica, porque senão passa o uso, aí passa a ressaca, aí a pessoa volta a não querer mais, né, se tratar. E eu não queria internar ele à força. Eu queria levar ele querendo. Porque primeiro ele tem que querer. Não adianta eu querer, não adianta. Sim. Nem Deus faz isso. É livre-arbítrio, não é? Nem ele força a gente. Então, ele tinha que querer, por ele. Primeiro por ele, depois pela gente. Então, ele quis, e aí eu já tinha encontrado a Éremos, né? E Isso apareceu na nossa vida. Né? Aí você apareceu na nossa vida. A Éremos, não tenho o que falar, né? Primeiro... O tratamento de vocês lá. Primeiro eu escolhi pelo lugar, né? Pela natureza. Mas depois a experiência que eu tive, particularmente, com todos os profissionais. Sim. E aí, Rafa, quando você chega na clínica, né? A gente, em recuperação, fala muito de um despertar espiritual, né? Você que está nos assistindo... a recuperação, né, quando a gente começa a entender o que está acontecendo com a gente, quando a gente começa a entender o que é a doença, né, a gente chama isso de despertar espiritual. A gente passa a sentir Deus de novo, a gente passa a ter esperança, né, onde tinha sofrimento, onde era tudo escuro, a gente começa a ver aquela luzinha novamente, né, que é a presença de Deus. Como foi para você, Rafa, esse despertar espiritual num deserto de uma clínica, né? Então, primeiro foi chegando na clínica, né? Fui bem recebido por todos os profissionais. E o ambiente em si, eu acho que aquilo ali já começa o sobrenatural ali. A paz que ele transmite, próxima à natureza. Tipo, não teria lugar, né? A Val me conhece, por isso que ela procurou. Não teria lugar melhor para mim estar naquele momento. E ali sim, sentindo a paz... conseguindo, né, focar. Ali eu tive conhecimento de tudo, só voltando, sobre a minha doença, sobre o primeiro contato, né, espiritual, porque até então nem ler a Bíblia eu sabia direito. E isso eu tenho conversado, não sei se falei diretamente para você, eu fui aprendendo com você. Você dando a espiritualidade, lendo a Bíblia, a palavra, aquilo ali começou a despertar também, a me mostrar interesse em procurar a palavra. E algo começou a tocar no meu coração, tinha aquela capelinha ali na clínica, que todo dia eu subia e ficava na porta dela. E algo no meu coração me falava para entrar no dia do meu aniversário. Eu entrei no dia 28 de dezembro, meu aniversário é dia 28 de fevereiro. E algo tocava dentro de mim. Para você entrar na capela no dia do seu aniversário. Faltavam 2 meses. 2 meses. Então, eu lembro que nas primeiras semanas, sempre complicado, né? Eu andava.
como você diz, a ansiedade toma conta, então a droga vai saindo do corpo, a gente não consegue ficar parado. Então eu vivia andando para cima e para baixo. E subia 3 vezes por dia naquela capela, e sabe que a clínica é grande. É uma ladeira. Pessoal, para chegar na capela, não sei quem conhece a Hermos e Atibaia, tem um ladeirão que pro cara subir a abstinência ali suando não é fácil, não. É até perigoso. Não, e eu rodava, ia até a cachoeirinha lá embaixo, e voltava, gostava de caminhar. Tanto que eu lembro que eu acordava de madrugada, né? Sempre madruguei, gostava de dormir cedo, então por volta das 3 horas, escuro ainda, eu subia todo dia. Com as cobras, com os... Mas aí que tá, por isso que quando a gente tá com Deus, a gente não tem medo, eu não tinha medo. Passa a sentir segurança. Segurança é difícil de explicar. Sim. Por isso que eu falo do sobrenatural, é uma coisa que a gente sente. E ali começa seu processo, né? Começa o processo. E a Val nesse momento em casa, tocando a vida, cuidando de filho, trabalhando, né, cara, uma profissional. E o Rafa, e na clínica... A primeira visita se dá com 30 dias, é sempre um momento de muita ansiedade. Então a gente vai agora encerrar esse bloco, né? E no próximo bloco a Val vai contar pra gente, pessoal, como foi a primeira visita com o Alex, não, com o Rafa. Olha, eu trocando de novo. Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Maria, minha esposa, ela pede pra eu tomar, porque ela foi no médico e o médico dela falou que é bom pra memória tomar ômega 3. Só que eu esqueço de tomar o ômega 3, então também não tá me ajudando muito. Mas, pessoal, no próximo bloco a Val vai contar pra gente como foi a primeira visita que ela fez pro Rafa na clínica. Daqui a pouco estamos de volta. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, né, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Estamos de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação, terceiro bloco, e o Rafa e a Val vão contar agora pra gente como foi a primeira visita no tratamento do Rafa, depois de 30 dias, como ela encontrou o Rafa, e vão dividir com a gente também o momento de recuperação, de como tá boa a vida deles hoje em recuperação. Só que antes disso eu queria falar que estamos aqui no nosso estúdio Lins, em Santa Cecília, em São Paulo. Eu queria agradecer meu amigo, irmão, diretor, Irã Ravache, que está aqui com a gente, o Gabriel Lopes, o nosso câmera, editor, e a Renata, né, nossa amiga maquiadora, que deixou a gente assim com essa pelezinha lisa, né? Para melhorar a pele do Álvaro não é fácil não, a Renata é top, é incrível como maquiadora. E temos o Como Onde Trata, né, que produz o nosso programa, o Como Onde Trata, um site tão importante que indica, hoje a gente infelizmente vê na mídia aí notícias que deixam a gente muito triste, né? Notícia de agressões em clínicas, de maus tratos, de medicamentos que são dados a pacientes sem prescrição. E no site Como Onde Trata, você pode ter indicação de clínicas em que você pode confiar, clínicas onde os profissionais, né, do Como Onde Trata visitaram,
conhece o trabalho. Então, se você está precisando de uma indicação segura de tratamento, entra no site do Como Onde Trata. Tá bom? E temos também o Boletim Gosta Muito, que é um outro podcast muito interessante. Entra lá no YouTube, né, no Como Onde Trata, se inscreve. Essa semana foi ao ar aí no YouTube, tá lá, para você poder ver uma entrevista muito interessante, né? O Irã Ravache, que é o apresentador desse programa, me entrevistou pra gente falar, eu falei um pouquinho de tratamento, entrevistou o Dr. Júlio Acedo também, falando da legislação, que é muito importante. Então, Boletim Gosta Muito e Como Onde Trata. Agora voltando, Rafa, agora em dezembro, Rafa completa 2 anos de sobriedade. Estou tão feliz, Rafa, vendo a vida de vocês hoje, né? Como os frutos estão aparecendo na vida de vocês. Mas vamos voltar um pouquinho agora, 2 anos, e a Val vai contar um pouquinho pra gente, Val. Primeira visita na clínica, 30 dias. Imagina, você falou, como eu vou ver meu marido, né? O filho foi nessa visita, são dúvidas que as pessoas têm, tenta lembrar aí. Foi. O Rafa devia estar morrendo de saudade, ele também. Quero ver meu pai. Como foi, Rafa? A Val, conta aí pra gente. Então, a gente não pode criar expectativa, né? De visitar e como vai ser, porque esse é o erro. A gente vai com expectativa ou que vai estar muito ruim ou que vai estar muito bom. E é o primeiro mês. Primeiro mês vai tirar ainda a substância, vai se adaptar lá. E eu não criei expectativa, mas saí decepcionada. E é normal. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu fui na visita e é aquele papo. Você vai na primeira visita, uns pedem pra sair, fala que só vai ficar, mas que não tá aguentando mais. Ele não pediu pra sair. Mas estava com muitas certezas. Muitas, né, a certeza que veio da vida dele inteira. Que isso é o que a gente vai, só as crenças que a gente vai tendo na vida e vai formando o nosso, né? E ele tinha certeza que ele ia conseguir sair e beber uma cerveja com um amigo, que ele ia sair e ia poder fumar uma maconha. E eu, assim, não é que eu desanimei, mas tipo, eu saí muito chateada. A gente não teve uma boa experiência, né? A gente não ficou muito bem lá, ficou um clima meio estranho. Eu achava que meu problema era só o crack, né? Cabeça dura, né? Não a compulsão. Olha o que eles estão trazendo pra gente, pessoal. Informação é muito importante, é um dos objetivos que a gente tem com esse programa, levar informação para você. E isso é muito comum, né? O Rafa, no final da adicção dele, teve contato com o crack, que é uma droga, uma substância que causa, né, um mesclado que causa dependência muito rápido. Então, Rafa, na primeira visita, Rafa, com 30 dias, ele pensava que ele poderia usar ainda outra droga, né, Rafa? Então, insano, por isso é importante, né? O 30 dias o paciente nem se intoxicou ainda. E como foi, Rafa, depois essa conscientização de você aceitar que você era impotente a qualquer substância, não só ao crack? Só fazendo um adendo, porque a gente teve, né, que eu acho que foi daí que começou, né? Eu tinha contato também com a psicóloga e a gente acabou tendo as ligações, né, para serem feitas, e ele me ligou e aí eu conversei com ele. Eu falei o que eu tinha para falar, porque às vezes as pessoas ficam com medo de falar, sabe? Do que vai falar pro adicto, porque vive na codependência e acha que tem que falar o que ele quer ouvir. Lógico que você não vai impor também, por isso que é importante o tratamento. Porque a gente acha que é só colocar o adicto lá dentro e não se tratar. E o diferencial da Animus é esse, porque a gente tem um tratamento, porque eu não sei o que seria de mim se não tivesse tido um apoio. Que talvez eu não procurasse. Na minha cidade é muito difícil você ter um psicólogo especializado em dependência química, porque eu acho que isso é o diferencial, é muito importante. Você se tratar com uma pessoa que entenda disso. E para mim foi essencial. As reuniões que tem de família, de familiares, para você poder abordar, ver onde você está errando, né? Errando assim, porque a gente tem responsabilidades. Então, uma atitude que a gente toma, que a gente acha que a gente está tentando ajudar, a gente está facilitando. Então, isso é muito importante. Eu acho que a família tem que entender que o adicto tem que se tratar e ela também tem que se tratar.
porque senão volta. É fundamental. Um é gatilho para o outro. Isso, e a gente percebe que muitas vezes esse tempo de tratamento, né, ele se alonga durante muitos anos, Sim. com muitas internações, porque a família, em razão do sofrimento, não consegue olhar para si e mudar a postura. E foi o que você fez, né? E nessa ligação você falou que é real para ele, Val? Eu falei para ele, se você continuar com todas essas certezas, com essa ideia que você tá, eu tenho uma certeza só, que você vai voltar e a gente vai separar. Foi isso que eu falei pra ele. Porque não Pesado, tinha. hein, Rafa? Eu falei, porque ele sempre Pesado, hein, falava. Rafa? Eu sempre falava, eu sempre repeti pra ele, todas as vezes que a gente tinha problema, quando ele tinha problema com álcool, porque a gente ficou um longo tempo com álcool. Esse do mesclado foi um curto tempo, assim, mas destruidor, né? Assim, curto tempo, assim, seguido. Destruiu rápido, né? Foi o que ele falou, ele teve oscilações, Sim. né? Mas sempre foi progressiva. O álcool era quase todo dia e eu ficava naquele mau humor, então é um ciclo. Então, qualquer coisa era, né, gatilho, Sim. tipo, E quando eu falei pra ele, foi o que eu falei pra ele, eu falei, você só vai me perder pra uma pessoa, pra você mesmo. Você não vai me perder pra ninguém, só pra você mesmo. Então, Foi forte. você decide. E aí foi quando ele refletiu, né? Conversou com a psicóloga, ela mesma me falou isso, que ele tinha muitas certezas. A Camila foi um anjo também que Deus colocou na vida, né? Ela ainda tá com Tá lá, vocês. a Camila tá Manda um conosco, abração pra ela lá. A gente pode dar um abraço, mandar um abraço. Camila, um abraço. Não, ela me ajudou muito. Ela que conseguiu... teve muita paciência comigo, né? Com a minha cabeça dura, muitas crenças, que foi sustentando durante a vida, né? Aquele negócio, por eu sempre batalhar pelas minhas coisas e ir conquistando, as coisas indo, fluíam mesmo, porque eu era um adicto funcional, trabalhava presente em casa, não era aquele que ficava dando trabalho pra rua, né? Aquele... Mas eu tinha essas crenças na cabeça. Sim, a mente ainda estava fechada. Muito. Pessoal, no nosso programa a gente fala muito de amor, né? E um dos ingredientes do amor é a assertividade. Um outro ingrediente do amor muito importante é aprender a colocar limite, né? Isso não só com uma esposa no dependente químico, como nós pais com os nossos filhos. O amor, o limite faz parte do amor também. E a Val naquele momento colocou um limite pro Rafa. Falou, ó, você vai me perder. Se você continuar pensando dessa forma, você vai voltar para cá. Do mesmo jeito que você foi para a clínica, você vai me perder. E Val... A minha mulher, a Maria, teve uma fala dessa comigo também. Antes de eu me internar, Rafa, a Maria falou para mim assim, ó, eu quero viver minha vida, eu trabalho, eu quero viajar. Se você quer continuar tendo essa vida que você está tendo aí, bebendo, usando droga, você vai ficar sozinho, porque comigo você não vai ficar. Então, quando eu escutei isso dela, foi um golpe forte que eu recebi e me fez pensar. Então, muitas vezes é importante, né? E eu percebi que a partir daquele momento na clínica, o Rafa realmente conseguiu abrir a mente dele, se espiritualizou, fez um tratamento muito bacana. O Rafa é um cara que volta ainda hoje na Hélimos, depois de 2 anos, está sempre lá conosco, levando a mensagem, que esse é um propósito da recuperação, né? E como está hoje a vida de vocês aí? Pós-tratamento, o tratamento continua. Conta para quem está em casa a importância da manutenção do tratamento. E daqui a pouco a Val vai falar aí do alívio de hoje, né, Val? De como está a vida aí sem a adicção ativa dentro de casa, né? Coisa boa, né, Val? Graças a Deus. E o Rafa agora em dezembro, Rafa completa 2 anos em sobriedade. E quem está em casa quer saber, né? Porque saindo da clínica, o tratamento, ele continua, ele se estende para toda a nossa vida. Até o nosso último dia a gente vai ter que estar cuidando do nosso tratamento. A clínica é uma pequena parte do tratamento, desintoxicação, conscientização, se espiritualizou. E aí, saindo da clínica, seguiu as orientações? O que você fez? O que você faz até hoje para se manter bem? E a Val daqui um pouquinho vai falar de como está a vida hoje, né? Sem as drogas, sem a adicção ativa em casa, né? Contar as boas novas aí, né? Tá, vamos lá. Antes de falar dos cuidados, eu só preciso voltar àquela história da capela. Ah, Porque né? Ali foi o começo realmente do meu tratamento. Foi quando, no dia 28 de fevereiro, eu entrei naquela capela e entreguei minha vida realmente para Jesus. Ali foi, isso que eu digo, não sei se eu fiquei 10 minutos, 1 hora, quanto tempo foi. Foi ali que eu pedi força para Ele, que eu, como se posso dizer, entreguei realmente minha vida e minhas vontades. Já seguindo a programação, porque eu já tinha tido, né,
várias reuniões sobre a programação de Narcóticos Anônimos. Então, feito isso, o que eu costumo fazer, eu já praticava lá dentro, porque a prática diária ela vai virar um hábito. E conforme as práticas são saudáveis, o hábito vai se tornar saudável. Então, aquele alimento diário que a gente tem da espiritualidade, que é o primeiro alimento do dia, né? Que eu vi um vídeo de você, tanto o seu Manuel, falando sobre isso, eu levei aquilo para minha vida. Então, a primeira coisa que eu faço hoje, quando eu acordo, eu me alimento da palavra. Então, eu perco lá, o que é a gente dedicar meia hora, uma hora, né? Fazendo um devocional, lendo um versículo, um capítulo. Não é nada, mas aquilo te dá uma força, uma energia espiritual para você levar um dia mais suave, mais tranquilo, que aquilo realmente para mim foi meu primeiro, assim, meu primeiro suporte que eu tive para mim. Claro, também quando eu saí de lá frequentei as reuniões, que isso é muito importante, pra gente colocar todos aqueles BO pra fora, pra não ter nada guardado. Partilhar os sentimentos, né, Rafa? Não deixar acumular dentro da gente sentimentos negativos. Porque tudo o que eu entendi, né, sobre recuperação, a gente não pode alimentar nenhum sentimento dentro da gente, seja de raiva, de mágoa, né? E a partir do momento que se guardou por pequena... um trânsito, você toma uma fechada num trânsito, aquilo lá te dá uma raiva daquela pessoa. Se você não cortar aquilo fora, jogar logo aquilo fora, você vai ficar alimentando aquela pequena raiva que aquilo vai crescer, que você vai acabar estourando com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. E depois do estouro desse pode vir uma recaída. Com essa certeza. Prevenção de tratar do sentimento. Primeiro a recaída é o comportamento. Recai primeiro no comportamento. A palavra diz, né? Vigiai, né? Então, se você vigia todos os seus comportamentos e faz o que é certo, né? Quais são os 2 maiores mandamentos, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E o amar ao próximo, eu vejo que o que você não quer que faça para você não vai fazer para o próximo. É isso. Então, são comportamentos, são atitudes que você vai ter para o próximo. Você não vai amar o próximo como eu amo minha esposa, a Val, como você ama sua esposa, suas filhas. Isso é um amor de sentimento. Agora, o amor de Deus é um amor de decisões, de comportamentos que você vai ter. Posicionamento, né? Novo posicionamento. Posicionamento. Que legal, Rafa. Então, o Rafa cuida da recuperação. Eu sei que além do que você contou dos grupos, da sua espiritualidade, atividade física, que eu sei que é importante. Olha o Rafa como tá aí. O Rafa, tá forte, né, Rafa? Mas é isso aí. Hoje, em recuperação na sobriedade, eu também faço academia, mas a minha academia chama só frangos. Olha só o meu braço. Mas eu não treino que nem o Rafa, mas todo dia eu também tô me cuidando. Agora, Val, conta pra gente aí, Val, como que tá hoje a vida? Olha o sorriso da Val, que legal. Ó, pessoal, sábado de manhã, estamos aqui em Santa Cecília, agora o programa, né, gravado. Aqui, ó, são 20 para meio-dia, Val chegou aqui 9 horas, tem compromisso à tarde, lá em Indaiatuba e tá sorrindo, porque a recuperação, né, o amor de Deus se faz presente na sua casa, na sua família, né? Então conta pro pessoal como vale a pena a recuperação. A Val tá em recuperação como familiar, o Rafa em recuperação como dependente químico, né? Conta aí como tá a vida hoje, Val. Graças a Deus, maravilhosa, né? Não tem nem o que falar. Hoje eu tenho marido que eu sempre quis, que era o que eu já tinha, só que devido ao uso não era a mesma coisa. Não tinha como ser, né? Mas muito melhor ainda, porque encontrou Jesus, né? Encontramos juntos. Eu sempre acreditei, mas a gente não tinha aquela, né, conexão. E ele... Relacionamento, né? Construindo Que é diário. E a gente vive, lógico, tem contratempos. Mas casamento é isso, a gente tem que saber ceder, saber, né? Um completa o outro, por isso chama só carne. Então, hoje a gente vive uma vida maravilhosa, sem depender de nada, né? Nenhuma substância que altere nosso... Que bom, né? Porque alterava ele pra Sim. bom e pra mim pra ruim, porque já... Na verdade é o que eu falo, eu me transformava, quando ele bebia, eu me transformava, porque pra mim era gatilho, do que eu já tinha. Por mais que eu não tivesse... Do que você tinha passado na sua vida, né? Não, que não era, mas me dava um gatilho de saber que o processo ia ser o mesmo, sabe? Sim. Então hoje,
Para mim é só bênção. E hoje a recuperação, ela traz um propósito para nossa vida. Sim. Né? E hoje a gente aqui junto, nesse bate-papo, hoje vocês estão levando a mensagem através desse bate-papo aqui. Nessa mensagem vai chegar para muitas pessoas. É isso que a gente precisa, manter o propósito, né? Se manter no propósito, porque a história é muito bonita. Não é? Quando eu não me lembrava dessa parte da sua história, quando você estava ali numa favela, o dia amanhecendo, e Deus usou aquele homem, né, meu irmão, para falar com você, e depois você diz que no seu tratamento você entra dentro da capela, naquele momento você aceita Jesus, mas Jesus, com o amor incondicional dele, primeiro te alcançou através daquele homem, e depois você se entrega para esse amor, né? Então é isso, pessoal, é esse amor, né? Esse caminho de amor que faz a gente recuperar o que a gente tem de melhor, né? Então o Rafa está aqui para testemunhar isso, passou por um momento difícil, passou por sofrimento, mas o amor de Deus alcançou a vida dele através daquele homem, ele se entregou, né? Hoje ele vive uma vida saudável com a família dele. E o que a gente recupera? O que a gente tem de melhor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós, como filhos de Deus, semelhantes a Deus, temos muitas qualidades, muitas virtudes, e a recuperação possibilita que a gente coloque tudo isso em prática para que a gente possa produzir fruto e servir a outras pessoas. Chegamos ao final do nosso programa, o papo está muito legal, né? Essa experiência de vida de vocês dois agregou muito para a minha vida também. Deixa uma mensagem para o pessoal que está em casa agora, né? Terminando o nosso programa. Fala aí, Val. O que eu posso dizer é que a recuperação, a gente tem que entender que a recuperação é para os dois. Não adianta, funciona se os dois tratarem, né? Acho que é muito importante você internar o seu filho, o seu marido, você buscar ajuda para fazer a sua parte na sua recuperação, como codependente, que é todo o conjunto que vai fazer funcionar. Que legal, valeu, Val. Rafa, deixa uma mensagem pro pessoal, ó, a câmera ali, ó. Vamos lá. O que eu queria falar pro pessoal é... Você tem que acreditar, tudo é possível. Porque o que eu gosto de levar em algumas clínicas, né, que eu faço trabalho como voluntário, é que eu mostro dou meu testemunho de 30 anos usando substâncias, que é possível você se recuperar. Então, nunca ache que sua vida está perdida, que você está no fundo do poço. Eu acredito que todo mundo tem seu fundo de poço, mas da mesma forma que alguém estendeu a mão para mim sair de lá, com certeza, se você pedir ajuda, uma mão será estendida para você. É isso que eu tenho para falar. Agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês aqui. Foi uma experiência que agregou muito, tenho certeza que colaborou muito com quem está assistindo a gente. E quero agradecer vocês todos que ficaram com a gente aqui, que assistiram mais um programa Caminhos de Amor e Recuperação. Um beijo especial para todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e até o próximo programa. Valeu! É isso aí, valeu, Rafa. É aquele momento agora do Jornal Nacional, né, Val? Valeu, Val. Deus abençoe, viu, gente?